Olá, estamos começando mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e para falar hoje sobre um assunto bem bacana que é como equilibrar a alimentação nas festas, nos finais de semana, eu trouxe a Ellen Verão. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre o que eu amo, sobre o que eu trabalho no meu dia a dia. Exatamente. A Ellen é nutricionista, assim como eu, e nós vamos falar um pouquinho desse universo que assusta muita gente, principalmente quem está aí tentando um emagrecimento ou buscando uma qualidade de vida e uma alimentação saudável, né, Ellen? Com certeza. E para começar, eu queria que você falasse, eu vejo que é muito comum as pessoas elas seguirem uma alimentação saudável durante a semana toda. Eu brinco que parece como se fosse comercial, né? De segunda a sexta vai bonitinho e quando chega sábado e domingo a coisa desanda, as pessoas relaxam e no final de semana acaba metendo o pé na jaca, que é como a gente costuma ouvir. Por que isso acontece com tanta frequência? Você consegue perceber esse perfil nos seus pacientes na clínica? Sim, eu acho que hoje as pessoas trabalham a semana toda, tem uma rotina mais intensa durante a semana, é tudo muito corrido. E no final de semana, quando as famílias têm mais tempo, é onde elas buscam ou preparar algo mais calórico em casa, porque durante a semana já regraram um pouquinho, ou na casa de parentes, de amigos, ou acabam pedindo. E aí é onde entra um pouquinho dessas comidas mais calóricas. E eu sempre falo, às vezes não adianta seguir a semana toda uma alimentação equilibrada e já começar na sexta-noite, sábado, domingo, com exageros. Todo esse déficit calórico, tudo que você poupou ali pensando no emagrecimento, você acaba recuperando no final de semana. Então, pensar muito bem nas escolhas. Claro, a gente precisa ter vida social, sair com os amigos, mas não relacionar isso com excessos, né? Tudo é permitido com equilíbrio. Né? É mudar mesmo essa forma de ver o final de semana, né? De ver como a alimentação saudável pode, sim, fazer parte desse ambiente do final de semana de forma gostosa. Exatamente. Não é só porque é algo que tenha algo um pouco mais calórico que não dá pra gente fazer certas adequações, que é o que você falou do equilíbrio, né? Exatamente. E esse sair da rotina, existe um problema, então, de estar saindo da rotina, como você disse, né? E às vezes, por que não, né? Trazer as crianças pra cozinha, tentar preparar, sim, algo ali afetivo, uma comida, às vezes até mais calórica, sim, mas comer com moderação, né? Então, equilibrar tudo isso, de repente, vou fazer um prato mais calórico, mas vai ter uma salada para equilibrar tudo isso. Trazer pratos diferentes também para as crianças provarem, porque isso já vai construindo hábitos saudáveis também para toda a família. Então, eu acho que isso é o mais importante. E às vezes, você acredita que organizar a rotina do final de semana também faça diferença? Com certeza. Não de ficar com fome, porque às vezes passa assim, a semana toda tem toda uma rotina regrada de horários. Eu entro para trabalhar tal hora, saio tal hora. Então, as refeições acabam se encaixando dentro da rotina da semana. E no final de semana a gente acorda mais tarde. Com certeza. Não tem, às vezes, horário para compromissos específicos. Você acredita que isso também influencia? Influencia, porque às vezes acaba acordando mais tarde, já não faz um café da manhã mais equilibrado ou não come nada. E isso aumenta o apetite para a próxima refeição. E aí entram esses alimentos mais calóricos e a pessoa acaba comendo em grande quantidade. Então, às vezes, manter o fracionamento, né? Se a pessoa tá comendo de 3 em 3 horas, ou você tá também no protocolo de jejum, por que não manter nos finais de semana, né? Então, esse equilíbrio, essa programação, ela deve existir. Eu falo, tudo é organização, né? Se você já pensa durante a semana alguma coisa que você pode estar incluindo no final de semana, organizando tudo isso facilita muito. Tem gente, por exemplo, também que aproveita o final de semana para organizar as marmitas da semana. Sim, né? muito comum. Muito comum. Então, tirar ali 1 hora, 2 horas do seu final de semana para organizar a dieta da semana também é legal, mas não esquecer também de fazer nos finais de semana uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Pode sim ter alimentos ali que não são do dia a dia, né, pratos, mas comendo com equilíbrio, com consciência, acho que isso é o principal. Acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão do volume, né? Porque às vezes, assim, tá tudo bem eu colocar um bife à parmegiana, por exemplo, que é algo que a gente sabe que tem um valor calórico muito maior do que simplesmente um bife grelhado, Mas se você não exagerar na quantidade e colocar, como você mesmo disse, com a salada, exatamente, é uma opção legal. Equilibrando tudo isso, né? Por que não comer ali o bife à parmegiana, mas equilibrando ali com uma salada legal, com mais fibras, que vai ajudar um pouco na absorção dessa gordura, né? Sim. Que tá maior quantidade nesse alimento, então eu acho que isso é o principal. Já exagerou na refeição do almoço, então à noite também tenta equilibrar. Porque assim, a gente sabe que pro emagrecimento, pensando, né, especificamente no emagrecimento, a gente precisa gerar esse déficit calórico.
calórico. Sim. E se esse déficit calórico ocorre só durante a semana e no final de semana um superávit calórico, a conta não fecha. Sim. E aí a pessoa às vezes acaba desistindo ou ficando desestimulada porque não conseguiu atingir o objetivo do emagrecimento. Sim. E às vezes por conta do final de semana. Sempre falo para o paciente, às vezes, se você pesar na sexta-feira à noite, no domingo à noite, você consegue ter uma noção dessa variação do seu peso. E às vezes começa a semana novamente equilibrando tudo e no final de semana acaba perdendo o que conquistou durante a semana. E quando a gente fala de festas, Ellen, queria que você falasse assim, a gente, como você mesmo disse no início, a gente tem que ter uma vida social, a gente deve participar, isso faz parte da nossa saúde mental, sim, né? Com certeza. Nós precisamos disso. Com certeza. A semana já é realmente carregada, a gente precisa de um final de semana legal, agradável e normalmente tudo que envolve festa envolve comida. Comida, né? Ou é churrasco, ou é uma pizza, ou é um jantar diferente, ou a gente sai para jantar fora. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso sem sair dessa rotina saudável que a gente está falando? Então, Larissa, eu sempre comento isso também com os meus pacientes, né? Que o mais importante é estar com as pessoas que amamos, né? Então, não trazer isso muito. Claro, quando a gente recebe alguém em casa, a gente oferece comida. Quando alguém nos recebe em casa também, né? Comida e bebida. Então, isso está muito relacionado ao nosso meio social. Sim. Mas também, eu sempre falo, é para conviver. O importante é você estar com quem você ama, conviver, ter essa prática social que faz muito bem para nossa saúde mental, mas sem focar muito na comida, né? Eu acho que a gente traz essa cultura de tentar agradar com comida, né? Mas o equilíbrio é importante. Então, assim, participar sim das festas, agora vem festas de fim de ano, as confraternizações que já começam. Novembro já tá aí. Então, assim, participar de todas, mas sem exageros. Às vezes eu falo para uma família, né? Vai ter festa infantil, e aí tem toda aquela guloseimas e tal. Eu falo, não vai com muita fome. Às vezes a pessoa poupa, fica o dia todo sem comer. Claro que você vai chegar numa festa infantil, você vai querer comer tudo, né? De tudo. Então, assim, comer, experimentar, comer sem exageros, com equilíbrio, tudo bem. Mas não deixar que isso faça parte, seja o principal, né? E sim o convívio com as pessoas que a gente ama, com os amigos, com os parentes, nessas festas, tudo com moderação é permitido. Então seria manter aquela rotina alimentar, ou seja, ter os lanches intermediários, comer antes, como você falou, de ir para esse momento. Não chegar com muita fome, né, nesses eventos. Não, porque a gente percebe que às vezes a pessoa está sentada, conversando e comendo sem perceber. Automático, sem perceber. A batata frita, beliscando a carne, né? E aí quando você vê, às vezes até a pessoa serviu lá uma salada, uma mandioca, mas a pessoa só comeu carne a noite inteira e normalmente com uma quantidade às vezes maior de gordura e tudo mais. Com certeza. Essas escolhas vão fazer a diferença. E se você não chega com muita fome, você consegue pensar, né, no que você vai comer. E um buffet, por exemplo, um jantar de Natal, uma festa, uma confraternização de Natal, Ano Novo, tem de tudo, né? Então, assim, você chegando com muita fome, você vai querer pegar um pouquinho de cada coisa para provar. Isso às vezes vai gerar um prato exagerado. E é igual quando a gente vai ao supermercado com fome, né? Nossa, horrível. É outro tipo de compra. Você só compra bobeira. É só bobeira. Agora, se você já vai alimentado, você consegue fazer boas escolhas, né? Escolher um carboidrato, uma proteína, uma salada, equilibrar, ver o que realmente você gosta, o que você, né, tem vontade de comer, mas equilibrado, sem exageros. Então, acho que isso é o principal. Você falou das festas de final de ano, eu lembrei, o ano passado nós fizemos uma entrevista falando sobre as festas de fim de ano, e ainda a gente brincou, eu e a entrevistada aqui, ainda sobra tudo pro outro dia, então você pode comer uma parte hoje, uma outra ceia no outro dia, né? Sempre sobra comida, então você pode comer alguns hoje, outros amanhã. Exatamente, tá tudo bem, exatamente. Então essas coisas que a gente precisa sempre pesar. E é possível a gente compensar? Então, por exemplo, eu excedi, eu peguei esse final de semana e pé na jaca, eu tive um aniversário de criança, eu tive festa não sei aonde, tive churrasco da família, e juntei o combo e errei tudo. Dá para compensar isso ao longo da semana? É saudável fazer essa compensação? Com qual frequência? Na verdade, eu falo assim, retome a sua rotina saudável, né? Nem sempre a gente consegue ser 100%. Ninguém, nem eu, nem você. Sempre vão ter momentos que a gente vai descompensar um pouquinho, né? Às vezes por ansiedade, às vezes pelo momento que a gente, né, está vivendo ali. Mas o mais importante é retomar a rotina saudável. Então, praticar atividade física, às vezes beber mais água. Claro que eu sempre dou algumas dicas para os meus
pacientes. Às vezes um chá mais diurético, você pode estar acrescentando naquele momento, né? Eu falo muito também dos compensadores dietéticos, então, bem dessa questão mesmo, vai ter churrasco, carne gorda, então não esquecer das fibras, da salada, que vai ajudar um pouco na absorção, né? Então, vou colocar doces, então, acrescentar às vezes mais fibra mesmo, frutas, para tentar compensar tudo isso, não deixar aquele doce muito açucarado, né? Trazer mais essas questões dos compensadores dietéticos mesmo para tentar equilibrar. Ali durante as refeições mesmo. Às vezes um chá digestivo, após, isso tudo vai ajudar. Não que vai compensar tudo aquilo, né? Não vai apagar aquilo, que você já fez de errado. Mas mantendo a rotina, retomando no outro dia a prática de atividade física, a rotina saudável, a alimentação equilibrada, você consegue ali durante a semana retomar, né, os seus hábitos e conseguir manter. E que tipo de escolha alimentar a gente pode fazer ali para aproveitar aquele momento, mas ainda cuidar da saúde? Você tá ali naquele momento. Então, isso, vamos pôr na prática. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, final de semana, vou aproveitar e vou no rodízio. É isso que eu falo para você. Vou pegar meu final de semana e vou sair para ir naquele restaurante que eu amo e eu nunca vou. O que você pensa sobre isso e como você fala isso e fala para os seus pacientes lidar com isso? Esses momentos, eles precisam existir. Então, né, a gente precisa ter esses momentos. Nunca vou em um restaurante ou durante uma viagem, que agora também... é verdade. Né, Férias. Então, aproveite aquele momento, mas sem exageros. Às vezes você pediu um prato, vê aquele prato enorme, você já está satisfeita e você ainda quer pedir uma sobremesa. Então, por que não pensar melhor sobre isso, sobre a sua saciedade? Comer com calma, igual você falou, prestar atenção no que você está comendo, comer com atenção plena. Isso eu falo muito com meus pacientes também, porque o ato de beliscar, às vezes a gente já pediu uma entradinha, já ficou beliscando, conversando, e você não prestou atenção no que você comeu. Depois vem aquele prato exagerado e ainda você quer uma sobremesa. Então, fazer escolhas, olhar, prestar atenção, trabalhar a questão da saciedade. Estou saciado? Para. Né? É o tal da alimentação da infância, né? A gente tem que comer até acabar o prato. Exatamente, até aquela cultura. Não ver mais nada no prato. Enquanto você está com comida no prato, você tem que estar comendo. É uma mentalidade da infância. Uma mentalidade da infância. E às vezes, né, por exemplo, você está acompanhado, por que não dividir um prato? Você consegue provar mais coisas, mais uma quantidade menor. É uma delícia. É uma delícia. Então, acho que essas estratégias conseguem fazer com que a gente tenha uma alimentação prazerosa, aquele momento ali de confraternização, mas sem exageros. Eu ia entrar exatamente nesse ponto com você agora, perguntando para você, muitas vezes a comida ela traz essa ligação da convivência, do prazer, do poder da questão afetiva, da gente lembrar de algo que a nossa avó, a nossa tia, a nossa mãe cozinhava pra gente, ou que a gente fazia lá na nossa infância, e aí a gente acaba perdendo um pouquinho, inclusive, do controle na hora de comer isso tudo. Como que a gente faz para lidar como que as pessoas podem fazer para lidar com a culpa que vem muitas vezes após comer algo que estava fora do planejado? Eu acho que tem muito isso também, né? O paciente come em excesso, né? Às vezes até por ansiedade mesmo, ou igual você falou, algo que remete ali. E depois vem aquele sentimento de culpa, eu nunca vou conseguir, eu não consigo emagrecer. Então a gente tem que trabalhar isso com metas, né? Então assim, se permitir sim, nesse momento, comer em pequena quantidade, saber que vai retomar a prática depois e trabalhar com metas. Então hoje eu me permito comer algo, vou fazer para minha família, né, vou comer algo mais calórico, mas eu sei que depois eu preciso manter a minha meta de dieta, de atividade física, de alimentação saudável, né? Não é dieta, é alimentação saudável. Então trabalhar com metas pequenas. Às vezes a pessoa fala assim, eu já enfiei o pé na jaca mesmo, então agora eu já perdi tudo, eu acabo com tudo. E não é. Aconteceu, tira o pé da jaca e a vida segue normalmente. Então, tentar refletir sobre isso. A minha meta é emagrecer, ou melhorar a qualidade de vida, ou melhorar algum parâmetro de glicose, de colesterol. Então, eu sei que eu posso me permitir naquele momento, eu tive essa lembrança, essa comida afetiva, esse comfort food, mas que depois eu vou retomar, porque eu preciso alcançar um objetivo, eu tenho uma meta. Então, trabalhar com metas é legal. Saber que você pode fazer uma refeição livre por semana, né? Discutir isso ali com o seu nutricionista, montar isso
delimitar bem isso, eu acho que faz parte de uma alimentação equilibrada. A dieta também muito restritiva, ela não te leva a lugar nenhum. Você consegue seguir por um período e depois você acaba desistindo. Então, saber que existem momentos que você pode fazer essa comida mais calórica, afetiva, compartilhar esses momentos e depois seguir com a sua meta, com o seu objetivo. Ter isso já definido, né? Dentro de uma programação, né? Agora você está falando, eu estou lembrando aqui com relação eu faço isso com dinheiro, né? Sim. A gente trabalha assim lá em casa, a gente tem uma meta de gasto semanal e não mensal, isso semanal. É legal. E aí, dentro desse gasto semanal, a gente tem uma margem de gasto aleatório, Isso. que é aquele gasto assim... Um extra. Tá tudo bem. Você, resolvi que eu quero comprar essa roupa. Sei lá, custa R$100. Faz parte da taxa extra? Faz. R$100 pode, então eu posso gastar. A mesma coisa da comida, né? Eu tô lá dentro da minha meta. Eu tenho uma refeição que eu posso comer aquilo que der na telha. Se quer comer um hambúrguer lá do restaurante X que você gosta... É isso que você vai comer. E aí, por isso, a culpa não faz parte. Não faz parte. Quando a gente traça essas metas, é muito mais leve. Leve, exatamente. Você não se culpa, você sabe que você vai alcançar os seus objetivos, porque aquilo está tudo planejado, está bem elaborado, e você vai conseguir alcançar os seus objetivos tendo uma rotina saudável, com amigos, com família, com tudo isso. Eu acho que é mais importante. Eu também concordo. Eu acho que assim a gente diminui essa culpa, que é algo que eu não gosto legal. Também de trabalhar. Quando a gente fala de bebidas, porque a gente até agora só falou das comidas, mas chega o final de semana, eu acredito que no consultório você deva escutar muito assim, você monta a minha dieta, mas eu bebo cerveja no final de semana. Você monta a minha dieta, mas eu adoro um drinkzinho no final de semana. Como que a gente vai organizar e quais são os drinks ou as bebidas que são amigas da alimentação saudável? Porque assim, nem sei se dá para dizer que são amigas, porque a gente sabe que a bebida alcoólica tem a sua toxicidade. Sim, com certeza. Mas vamos encaixar. Existe a possibilidade? Não existe? Como você lida com isso? No dia a dia, eu sempre combino com os pacientes. Então, diminuição de danos. Então, a pessoa é um homem, ele bebe cerveja todos os finais de semana, eu pergunto qual que é a quantidade, qual que é a frequência, e aí eu consumo 6 long necks. Então, vamos diminuir para 3, é a sua primeira meta. Como eu falei, trabalhar com metas pequenas, mas a longo prazo, né? Então, vamos diminuir para 3. Ok, veio no primeiro retorno, desinchou, teve um resultado legal, isso acaba motivando. Ele manteve algo que ele gosta, mas já com resultados. Agora, deu uma estacionada, então é na hora de mudar algumas outras coisas, outras metas para que você consiga o seu resultado final, né? Se é uma pessoa que hoje pensa, por exemplo, em hipertrofia, a gente sabe que está totalmente ligado, né, que é esse álcool, independente do tipo de bebida, ele vai atrapalhar. Então, tem que ser claro com o paciente, a gente tem que explicar o porquê, né, para ele entender também qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. Fazendo dessa forma, você vai ter esse resultado. Fazendo de outra forma, você vai ter outro resultado. Você está disposto a mudar para alcançar o seu objetivo? Porque o objetivo é do paciente, não é do seu. paciente, exatamente. A hora que sai do engraçado, consultório, né? Às vezes, é ele que vai lidar com tudo isso, às né? vezes o paciente fala assim, não, mas não era isso que eu queria. Não, mas você definiu o seu objetivo, não fomos nós. Exatamente. Então, deixar isso bem claro e trabalhar com metas. Podemos manter no começo, mas pensando qual que vai ser o seu objetivo. O tempo que vai demorar para o resultado. Claro, existem bebidas alcoólicas menos calóricas, outras são mais, mas depende também da quantidade, né, Larissa? Então, vou tomar um gin que é menos calórico, mas e a quantidade que você vai tomar? Uma dose, beleza. Exatamente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É uma cerveja, hoje a gente tem aquelas opções, né, com o vinho, então, assim, delimitar tudo isso, planejar, igual eu comentei, e pensar no objetivo final. Qual que é o seu objetivo hoje, né? Você bebendo dessa forma, você vai ter esse objetivo. Você não ingerindo bebida alcoólica, seu resultado vai ser mais rápido e você vai ter, né, um outro resultado. E aí, planejar isso com o paciente, acho que é o principal. Sim. E qual seria uma boa regra de ouro, assim, para manter o foco, mesmo nesses períodos agora, a gente está entrando aí em novembro, dezembro, que vai vir esse monte de festa de fim de ano prolongada. A gente ouve muito aquela expressão, o que importa não é o que você come entre Natal e Ano Novo, mas o que você come entre o Ano Novo e o Natal, né? Com certeza. E você acredita que isso também seja o mais importante, mas que, como a gente falou, tem como a gente amenizar tudo isso também. Sim, também. Mas eu sempre falo isso. Às vezes o paciente chega no consultório em dezembro,
querendo um milagre. Pra janeiro. Pra janeiro. Então, assim, você tem não que esperar não o Natal teve, e conversar com Jesus. Exato. Que daí, quem sabe, daí, ele quem consegue. sabe, exatamente. Então, assim, já não teve uma alimentação equilibrada o ano todo. Sim. E aí acha que, né, pouco tempo vai conseguir. Então, vamos lá. Comece agora, né? Estamos em outubro, já podemos começar. Desinchar, melhorar os hábitos alimentares, começar a prática de atividade física e aos pouquinhos você vai conquistando tudo isso. Então, quem já começou lá o ano passado, depois do ano novo, já tá super bem agora. E passando por essa fase, essa semana entre Natal e Ano Novo, mesmo que tenha excessos, isso já não vai refletir de uma forma tão negativa, né? Porque o corpo dele já está habituado e a gente sabe que depois de um tempo isso tudo vira rotina e você nem consegue se manter em hábitos muito fora. O seu corpo já pede essa retomada. A gente viaja e quer fazer atividade física na praia, a gente quer comer o cafezinho da manhã com o mamão os ovos que você já tem na sua rotina. É verdade. Mesmo em viagens e outros momentos, quando isso já faz parte da sua rotina, você já consegue manter. Então, é exatamente, não é entre Natal e o Ano Novo que vai fazer com que você, né, não conquiste o corpo ideal. E planejamento, organização, isso deve fazer parte. Né? Pensando nesses compensadores aí, é retomar a rotina, é ter já uma alimentação regrada para que você se permita nesse momento confraternizar sem excesso, porque você já está numa rotina equilibrada, então não vai ter excessos, né? E para processo de emagrecimento, qual que seria o principal conselho que você dá para as pessoas em geral, para não sabotar os resultados, mas também não viver com medo da comida? Eu acho assim, Larissa, não fazer dieta restritiva, né? Isso não te leva a lugar nenhum. Vai dar resultado por um tempo, mas depois você não vai conseguir manter. E a organização. Como nós comentamos no início, a vida da gente é muito corrida. E a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, ter aquela alimentação 100%. Mas se você se organizar, se você tiver uma salada lavada na geladeira, eu sempre falo isso. Se você tiver uma proteína congelada, pode ser uma carne moída, um frango desfiado, você ovo! Ovo! Exatamente, que não precisa nem descongelar. Você já consegue, mesmo cansada do trabalho, preparar uma refeição saudável, né? Eu gosto de ter ovo, eu falo ovo, às vezes até atum. Atum porque ajuda é uma coisa muito, que facilita, exatamente. E aí você tem uma saladinha lavada, você já consegue, né, fazer tudo isso. Hoje a gente tem facilidades, né? Todo mundo pergunta, air fryer. Tudo bem, enquanto você coloca um frango ali que você temperou, que você fez, vai tomar seu banho, vai organizar as outras coisas e tá ali a sua proteína pronta. Então essas facilidades, eu acho que essa organização é muito importante para que você consiga resultados, falando em emagrecimento, né? E também trazer mais saúde para sua casa, para sua família, né? Hoje em dia as pessoas pedem muito comida fora, fast food. Mas até a comida fora, né, Ellen, é questão de escolha. Escolhas. Você consegue dentro de um restaurante hoje, qualquer restaurante que você vá hoje, tem opções mais saudáveis. Eu sei que às vezes não são tão baratas. Exatamente. Né? Elas acabam sendo um pouquinho mais caras. Você vai comprar uma salada, às vezes é R$30 um prato de salada. Aí você fala, entre R$30 a salada e a carne, vai dar 80, 60, 50. Acaba não pedindo. Mas e o resultado final, né? E o que você vai ter que fazer depois para poder compensar aquilo que você não fez. E tem como escolher coisas saudáveis. No iFood tem coisas saudáveis, mas é que as pessoas não olham para isso com o desejo que elas olham para os outros. E aí, pensando em economia, também, porque é preparar. Às vezes eu passo um suplemento para o paciente e ele fala, nossa, que caro, mas ele gasta o dobro, né, pedindo comida, lanche, pizza, todo final de semana, refrigerante, a gente sabe que não são alimentos baratos. Então, por que não se organizar e manter essa alimentação mais saudável em casa? Além de economizar financeiramente, que a gente sabe que não é barato, tá tudo muito caro, você já consegue, às vezes, igual você falou, ter uma margem ali da semana para investir em outras coisas, às vezes, que você quer, pessoal, né? Se você consegue economizar. E deixar para esses momentos, às vezes uma comemoração, um aniversário, alguma data especial, você vai até um restaurante, você come, né? Se você gosta de fazer isso, você pode todo final de semana também, mas com boas escolhas. Exato. E tem, gente, tem muito lugar com boas escolhas. Na realidade, na minha opinião, tem em todos os lugares. Você consegue, em qualquer restaurante hoje, tem uma opção de salada ou de legumes, não tem uma salada crua, tem um legume, uma carne mais magra, algo assim. Tem como. É a gente que precisa começar a mudar a forma como a gente olha para a alimentação saudável, né? É isso mesmo. Para fechar, qual recado que você gostaria de deixar para as pessoas, para
que as pessoas olhem realmente para essa alimentação sem culpa, sem exageros. Como que você vê isso, fechando assim um resumo de tudo que a gente falou hoje? Acho que é bem isso mesmo que nós falamos, né, Larissa? O comer sem culpa. Os alimentos, eles estão aí para nutrir o nosso corpo, né? Então, nós também não podemos pensar na comida. Às vezes eu vejo a relação negativa que as pessoas têm com a comida, né? De pensar, eu não vou comer porque eu não posso engordar. E não, o alimento, ele tá ali para te nutrir, para trazer tudo o que você precisa. É que muitas vezes a gente vai mais pela questão do prazer, né? Da sensação de bem-estar, de compensação que esse alimento traz, esse excesso de açúcar e essa gordura, e não pensa nos nutrientes, no que esse alimento vai trazer para o seu corpo. Então, também pensar, esse alimento está me nutrindo, tá prevenindo doenças, tá trazendo nutrientes que são importantes para o meu corpo, e ter essa relação saudável com a comida, saber que você pode comer de tudo, mas não em grande quantidade, não tudo, né? A gente fala de tudo, mas não tudo de uma vez. Exatamente. Então, esse é o principal. Ter uma alimentação equilibrada, essa questão da organização que nós falamos é fundamental, e criar hábitos saudáveis, são coisas que você vai levar para sua vida. Então é muito importante, você só vai trazer benefícios. Comece hoje. Às vezes a pessoa, vou começar na segunda-feira, ou depois do Natal, agora já é fim de ano mesmo, eu não vou começar. Já tá acabando o ano. Já tá acabando o ano, vou deixar pro ano que vem. E não é assim, comece hoje, o seu corpo agradece, sua saúde, você vai colhendo os frutos, isso tudo vai melhorando a sua disposição, eu falo, o humor muda, o sono muda, tudo muda quando você tem uma alimentação equilibrada, o seu desenvolvimento no trabalho, o seu raciocínio, tudo isso está ligado a uma alimentação equilibrada. Então comece hoje mudando os seus hábitos, tem uma nutricionista para chamar de sua, né, Larissa? Isso faz toda a diferença, para te orientar, para te acolher nesse momento, para tirar suas dúvidas e saber, de acordo com a sua rotina, o que é melhor para você. Como encaixar, né? Como encaixar tudo isso. A gente pega uma receita, eu brinco, receitinha de bolo não funciona. Não funciona. Por quê? Porque é individualidade. É diferente a rotina dali, de como que tá na internet, de você, de fato, como você vive a tua vida. Exatamente. As suas predisposições, o que você tem ali de alterações, gosta, né? Até o que gosta. Tem pessoas que a principal refeição é o café da manhã, tem gente que não come de manhã, e tudo isso você precisa ajustar na rotina desse paciente, senão a adesão ao plano alimentar também não funciona. Então, baixar uma dieta da internet não é só rotina, não é o que você precisa. E aí, tendo uma nutricionista para pensar, né, qual que é a melhor estratégia, o que você precisa, que tipo de nutriente, o que vai favorecer, por exemplo, a você não ter uma doença cardiovascular, né, uma diabetes. Então, você já tem uma predisposição, por que não evitar certos alimentos, né? Então, isso é fundamental. Ótimo. Eu queria que você falasse aonde as pessoas podem te encontrar, se você faz atendimento, se você tem Instagram, para que as pessoas possam conhecer. Eu sei que você tem, mas queria que você falasse para eles, para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, eu trabalho com emagrecimento, nutrição esportiva, cirurgia bariátrica também, fitoterapia. O meu consultório fica no Dourados Medical Center, né, na Clínica Eleve. Meu Instagram é @ellennutri1. Eu posto sempre receitinhas, eu trago um pouco de como facilitar o seu dia a dia com receitas práticas ali, tô sempre cozinhando. Não é só prática, são deliciosas as receitas que ela passa. Então eu tô sempre postando isso, né? Atendo no consultório, atendo online também, então quem quiser fica à disposição também para atendê-los. Ellen, obrigada. Eu que agradeço, Larissa. A casa é sua, é a primeira vez que você está aqui conosco, mas venha sempre para a gente falar sempre de assuntos aí que ajudem as pessoas a mudar mesmo a forma de olhar para essa alimentação, para alimentação saudável, que a gente, como nutricionista, eu falo que temos uma missão, nós temos essa missão de mudar esse olhar e de mostrar para as pessoas como é possível, mesmo em tudo isso, né, nessa loucura do dia a dia, ter uma alimentação saudável. Aqui eles até falam assim, não é possível que você come tudo isso que você fala, você come pão francês, você come carne, assim, costela, churrasco. Gente, eu como tudo, mas dentro desse equilíbrio que você falou. Então é isso que a gente quer trazer. Obrigada. Com certeza, obrigada. Eu que agradeço o convite, que veio mais temas, né, para que a gente possa discutir e trazer tudo isso. Se tiver novidade, se você quiser trazer, você avisa. Pode deixar. Muito obrigada, Larissa. Foi um prazer conversar. A gente que ficou muito feliz de te receber aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, encaminhem para as pessoas conhecerem um pouquinho como lidar com essa alimentação no final de semana, que eu sei que é uma dúvida da grande maioria das pessoas. Um beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.